Olá a todas e a todos. Estamos começando mais um programa Pé na África aqui pela TV Mundi. E hoje eu tenho a honra de receber aqui em nossos estúdios uma pessoa maravilhosa e dona de uma voz que encanta não só o Brasil, mas como o mundo. Né? Estou falando da deputada e cantora Leci Brandão, que vem nos presentear com a sua presença aqui hoje. Leci, muito obrigado para a senhora ter aceito esse convite. É importante que você saiba que para mim é um privilégio, né? Estou muito orgulhosa de poder estar conversando com você, que tem um pai que eu adoro, né? Que é o professor Kabengele. Tive a honra de estar com ele no conselho lá da Igualdade Racial, né, em 2005, e não poderia imaginar que um dia, né, o filho dele iria me convidar para esse programa, né? Porque todos nós temos, na verdade, os pés na África. Ah, que coisa linda. Aliás, o papai te adora. Sempre que papai te encontrou, e sempre me falou muito bem. E estava sempre tentando fazer com que a gente se encontrasse. Mas, gente, a nossa deputada é muito ocupada, né? É impressionante a gente conseguir achar um tempinho com ela. Ela é muito solicitada. Bom, a senhora tem uma carreira ali brilhante. E tem uma coisa que é muito bacana das pessoas saberem, que a senhora foi a primeira compositora, né, a participar na ala dos compositores da Mangueira. Mulher, a compositora mulher. Mulher, exatamente. Oficialmente sim, porque havia uma compositora falecida, inclusive Verinha, né, da Mangueira, mas que não era uma pessoa pertencente à ala. Eu tive que passar por um processo de estágio, né, em 1971 até 72, apresentando sambas de terreiro. Quem me levou para lá foi Zé Branco, já falecido. Ele era da ala de compositores, sabia que eu fazia músicas, que fazia samba, que participava de festivais estudantis. Então, ele teve a ideia de me levar até a ala. Houve uma surpresa, o que essa moça veio fazer aqui? 40 homens reunidos, né? Eu disse, olha, eu vim aqui aprender com os senhores. Eu gostaria de ingressar nessa universidade do samba, que é a Estação Primeira de Mangueira. Então, eles disseram o seguinte, bom, primeiro nós vamos fazer um teste com você, para que você nos apresente seus sambas durante um ano, e se você for aprovada, você vai receber a carteira da ala. E assim foi. Em 72 foi o primeiro ano que eu desfilei na Mangueira, já na ala de compositores. Que coisa! Pessoal, vocês não fazem ideia, porque assim, é um mundo, nesse sentido, muito masculino. Nós vemos um mundo que é muito mais, o Brasil é muito machista. Como que foi essa conquista aí? O que representou, não só para a mulher negra, mas para a mulher? Eu acho que foi o início de uma abertura, né? Porque em 71, em 70, se sabia que tinha Dona Ivone Lara no Império Serrano, e só. Né? Então a gente tinha uma marca que chamava muita atenção, porque em todos os sambas enredos que eu fiz, eu sempre cheguei às finais. Eu nunca venci um samba enredo na Mangueira. Eu sou ex-campeã de vice-campeonato. Puxa, mas isso é bastante, né? Mas por que eu não ganhava? Porque eu sempre arranjava uma forma de colocar algum recado social, alguma coisa crítica na letra do samba enredo. Entendi. E isso não era muito aceito, né, pela diretoria. Entendi. Então, essa minha marca de estar sempre tentando, através da arte, dar um recado que pudesse trazer uma consciência política para as pessoas, não teve muito sucesso na questão de vitória de samba enredo. Mas, ao mesmo tempo, na quadra da Mangueira, eu fui descoberta pelo pai do governador do Rio de Janeiro, né, que é o jornalista Sérgio Cabral. Quem me apresentou a ele foi a Lígia Santos, filha de Donga. Né? E aí o Sérgio Cabral foi que me deu a oportunidade de me levar para a gravadora Marcos Pereira, e já em 75 eu gravava o primeiro LP. Né? A gravadora Marcos Pereira é uma gravadora praticamente independente, aqui de São Paulo. Foi a gravadora que lançou Cartola, né? Cartola não tinha gravado até então. Então a gente teve um início de carreira que teve a bênção, né, de Sérgio Cabral, Hermínio Belo de Carvalho, Albino Pinheiro, Jaguar do Pasquim. Quer dizer, todas essas pessoas que eram pessoas muito importantes, né, da crítica da música popular brasileira e principalmente do samba, abriram as portas para mim. No lançamento do meu LP, do meu primeiro LP, que foi na Mangueira,
Estava lá Nelson Cavaquinho, Cartola, Paulinho da Viola, essas pessoas todas eu tive, né, a oportunidade de conhecer, de conviver. Quando Paulinho lançou Um Rio que Passou em Minha Vida, eu assisti o lançamento da Portela, porque o pessoal da Mangueira sempre frequentou, né, as outras escolas também. Que maravilha. Tem uma coisa muito bonita que eu já estava pensando aqui antes da conversa, que na verdade a sua chegada na política me parece uma continuidade de preocupações que a senhora sempre teve. Tentou colocar isso, inclusive, colocou na música, né? Mesmo nos sambas. Como é que é essa coisa de sempre enfrentando, sempre politizada, sempre, de onde veio isso? Como que era a sua realidade quando criança, em relação a essas questões, a dificuldade do negro, da mulher negra, das nossas questões? Como é que a senhora apurou tanto essa questão política, juntou a arte e levou isso em frente e continua levando até hoje, né, dessa maneira digna e forte e expressiva? É o que você acabou de falar, a minha vida, né, a minha história. Porque eu sou uma mulher negra, de família humilde, né? Minha mãe era servente de escola, minha avó foi empregada de casa de família, minha mãe chegou até a ser copeira, ajudando a minha avó, né? Depois ela foi trabalhar na prefeitura e moramos em 3 escolas públicas, né? Porque a gente não tinha condição de pagar aluguel. Eu morei primeiro na Escola Equador, em Vila Isabel, lá no Boulevard 28 de Setembro. Morei na Escola Arthur Azevedo, na Pavuna, né? E depois a última escola que nós moramos foi a Escola Nicarágua, lá em Realengo. E de Realengo foi que eu consegui, através de emprego, enfim, pagar aluguel para que a minha mãe saísse desse sacrifício de ser zeladora de escola pública e varrer cerca de 25 a 30 salas de aula 2 vezes, que tinha que varrer para o pessoal do curso supletivo. E quando o supletivo saía, a gente tinha que varrer à noite para entregar limpo de manhã, né, para o pessoal do curso diurno. Então, eu costumo dizer que não posso entrar em camarim que tenha poeira, porque eu já quero pegar um paninho para limpar, de tanto que eu limpei carteiras e varri salas de aula. Nossa vida foi muita dificuldade. E me lembro que, depois que eu tive o diploma, né, do ginásio e do clássico que eu fiz no Colégio Pedro II, eu fui procurar emprego. Meu pai faleceu e eu tive que ir trabalhar mesmo. E eu não entendi a dificuldade de eu conseguir o primeiro emprego. É porque eu não prestava atenção naquele anúncio. Precisa-se de moça de boa aparência. O que significava dizer que não podia ser negra. Né? Então eu passava nos testes e era sempre reprovada no psicotécnico. Aí um dia eu consegui entender isso. E o primeiro emprego que eu tive de carteira assinada foi um amigo meu, irmão de uma grande amiga minha, né, de colégio, branco, que disse: você vai lá na minha empresa e se você passar, você será admitida, porque a gente não vai ter nenhum tipo de preconceito com você. E foi assim que eu comecei a trabalhar, né? Eu tive a primeira assinatura de carteira foi por causa disso, aí, por causa dessa influência dessa família branca. Entendi. Olha, tem uma coisa muito interessante que a senhora está falando, que é essa questão de quando é que você percebe, porque assim, nem sempre... nós vivemos num país que tem uma população negra mais do que expressiva e a gente é tão isolado das nossas questões e a violência por conta do racismo é tão grande, é tão introjetada, que às vezes a pessoa não se dá conta de por que ela está tendo dificuldade. Isso é uma leitura muito interessante, muito importante para as pessoas refletirem sobre isso, porque eu tenho um irmão que é engenheiro, muito bem formado em uma das melhores faculdades de São Paulo, e que toda vez que consegue um trabalho, a gente não sabe por que não dá certo, não sai, porque não está naquela posição de pedreiro, ou de estar naquela posição enfim, de ser chefe de alguém. Né? Exatamente. Então é muito interessante isso. Olha, Alice, eu estou extremamente emocionado, né, com esse seu depoimento, porque meu pai fala que a mãe dele, do papai, era semi-analfabeta. Ele veio de um lugar extremamente pobre, que não tinha nada, e quando eu vejo pessoas como a senhora e meu pai ocupando essas cadeiras, representando e mandando essa mensagem
os jovens é uma coisa extremamente emocionante. Eu não sei de onde que vocês tiram tanta energia. Porque é assim, né? Eu tive problemas, inclusive, de ser impedida, né, de entrar num prédio no Rio de Janeiro, nos anos 80, né, já era artista, enfim, estava na finalíssima do MPB 80 da Rede Globo. E a minha mãe foi visitar uma amiga dela no bairro da Tijuca, e o porteiro mandou que nós entrássemos pela entrada de serviço. Eu quis saber por quê. Porque nós estávamos com roupa de praia, né? Nós estávamos carregando bolsas com compras, estávamos vestidas de forma natural. E ele disse o seguinte: vocês são negras, eu pensei que vocês fossem empregadas. E isso resultou numa grande confusão, até foi para todo mundo na delegacia. O delegado, inclusive, queria prender o porteiro. Eu falei, não, eu quero que seja chamado síndico, porque é ele quem dá as ordens, né? Claro. E o porteiro, um senhor nordestino e tal, cumpria as ordens. E isso saiu em todos os jornais, enfim, eu fui capa, fui matéria, né, no Jornal da Noite, da tarde, do dia seguinte. E como era a semana da final do festival, MPB 80, a gravadora, um diretor disse, mas como é que você me arranja de sair nas páginas policiais na semana do festival? Eu falei, você queria que eu fosse ofendida, que houvesse uma atitude racista e eu não tivesse nenhuma reação? Eu estou pouco me importando que eu vou estar na final do festival. Eu tenho que tomar atitude, primeiro por ser uma pessoa pública e que tenho a oportunidade de ter a imprensa focando isso. E os meus irmãos de etnia, que são barrados cotidianamente nas entradas dos prédios, que isso... O Leonel Brizola, né, governador, acabou com isso no Rio de Janeiro, porque tinha essa coisa de entrada de serviço, entrada social, isso lá acabou. Então foi um fato que na época teve ampla repercussão, né, e eu sempre tentei mostrar para a sociedade, né, brasileira e para o mundo, porque eu já visitei, já cantei em 8 países, que a gente que tem uma vida como a que eu tive na minha infância, né, na minha adolescência, se você tem a oportunidade de ser artista, né, pelo dom que Deus te dá, você tem que prestar um serviço, sabe, para a sociedade. Você tem que fazer da arte um instrumento de defesa dos menos favorecidos, de defender a sua comunidade. E é o que eu tenho feito ao longo dos meus 68 anos de vida. Pessoal, estamos falando com a deputada, cantora, compositora e artista Alicy Brandão. Vamos para um breve intervalo, voltamos já com o Pé na África.